Bom dia a todos novamente. Como já são 10h09, então podemos começar e as pessoas que vão chegando, né, vão participando da aula. Então, hoje começa o nosso curso FIC, né, Formação Inicial Continuada de Cálculo 2. As inscrições foram até ontem à noite. Tiveram 30 inscritos, por enquanto aqui temos 16. Talvez o pessoal vai chegar no decorrer da aula. Então, eu mandei para vocês o material lá no Google Classroom. Esse início, a gente já vinha trabalhando, na verdade, o curso de Cálculo 2. Então, até a parte de séries numérica, vai ser um pouco mais tranquilo, porque, na verdade, a gente já viu o conteúdo, ou seja, a novidade vai a partir de séries de potência e cálculo de função real, de mais de uma variável real, que vai ser a parte final do curso, que a gente não viu ainda antes da pandemia, né? Então, hoje, a gente vai começar a falar de sequência numérica, que é a seção 11.1 do livro do Stuart, da 7ª edição norte-americana. Eu vou mostrar para vocês aqui a minha tela, e aí a gente vai... antes de começar, todo mundo já entrou na sala? Todo mundo pegou o código? O pessoal que está aqui já está lá na sala, que eu fiz uma sala virtual onde vocês vão fazer as atividades, né, devolver as listas, devolver o diário de bordo, tem o projeto do curso lá para vocês fazerem o download e verem como que será a pontuação para cada item. Eu fiz um esqueminha mostrando para vocês até que dia que vai ser a prova, as listas, até que dia que vocês podem estar devolvendo a lista, e o horário. Esse arquivo eu deixei disponibilizado lá na sala virtual. Então, é importante que todos vocês estejam lá na sala virtual, porque é por lá que a gente vai fazer as nossas avaliações e dar continuidade do curso, ok? Tá todo mundo ciente da sala virtual. Eu deixei o código da sala virtual na sala antiga, e também hoje de manhã eu mandei por e-mail para todos os inscritos, não sei se vocês receberam um e-mail, com o código da turma, do curso do FIC, lá no Classroom. Tá ok para todo mundo? Sim, ok. Beleza. Uma recomendação aqui para a aula ficar um pouco mais fluida. Lógico que vocês podem interromper. Beleza, o Vinícius está respondendo aqui. Ana Luísa também. Vocês podem interromper a qualquer momento para tirar alguma dúvida da aula, mas é interessante que vocês mantenham os microfones desligados para não gerar ruído na comunicação entre o que eu estou falando e o que os colegas também. Se todo mundo deixar o microfone ligado ao mesmo tempo, pode gerar uma interferência e gerar um ruído na nossa comunicação. Então é interessante que você deixe o microfone desligado. A câmera não, a câmera você pode aparecer, não tem problema, pode deixar o rostinho de vocês aparecer no mosaico, é interessante. Vocês podem ligar a câmera, não tem problema nenhum. Até bom que eu fico vendo a reação de vocês aqui enquanto eu tô falando. Mas o microfone é interessante que se mantenha desligado. Tá, ok? Só para a gente combinar dessa maneira. Então, eu vou apresentar para vocês aqui o início o início do nosso curso. Eu coloquei aqui nesse programa aqui chamado OneNote o PDF, que aí eu vou conseguir escrever aqui por cima do PDF, fazer alguma observação, beleza? Tá todo mundo conseguindo enxergar aí? Bom dia, João. A Amanda fez um joinha aí. Olha, ó, todo mundo ligar a câmera igual a Amanda, que aí basta fazer um joinha, não precisa nem ligar o microfone. Ok? Judson falou que sim, Isabela falou que sim, Ana falou que sim, Sávio sim, Vinícius sim, Luana, tá, beleza. Então vamos voltar lá para nosso... Vou deixar o chat aqui, João Pedro também falou sim.
e vou deixar aqui lado a lado. Esse aqui é o material que eu mandei para vocês, que eu estou fazendo para nosso curso de FIC. Então, o que a gente vai estudar hoje, na verdade, o que a gente vai estudar hoje é essa parte aqui, ó, de sequências numéricas, beleza? Sequência, limite de uma sequência, propriedades de limite, exercícios a gente não vai ver, lógico, né? A não ser que vocês tenham alguma dúvida, aí vocês podem perguntar. Sequências limitadas e sequências monótonas. Então, esse aqui vai ser o conteúdo que a gente vai desenvolver hoje, na aula 1. Na aula 1. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar com sequências numéricas. Esse aqui é o resto do material que eu estou produzindo, né? E depois a gente vai para séries numéricas, depois séries de potência e depois funções de várias variáveis, né? Que é a parte final do curso. Então, aqui na introdução fala que esse curso foi feito pensando em vocês, né? Alunos do Instituto Federal, para o curso de Cálculo 2. Algumas figuras eu faço com GeoGebra, né? O GeoGebra vocês podem fazer o download também nesse endereço aqui. Aqui está a ementa, beleza? Esse curso aqui, o original dele é 72 horas, mas só que a gente vai ver 60 horas. Ok? Então, a gente vai ver durante 15 semanas, o curso vai até dia 31 de julho. Então, a gente vai ver sequências, séries de potência, e aqui a parte final, que é função de mais de uma variável real, a gente tem limite, continuidade, derivadas parciais e aplicações das derivadas parciais, que são máximos e mínimos. Então, aqui começa o nosso curso, né? Sequências numéricas. Eu vou falando, gente, eu vou explicando o material aqui, vou abordando algum ponto que eu acho que deva chamar atenção. Espero que todo mundo já tenha lido o material, beleza? Eu enviei para vocês já há alguns dias. E aí vocês podem ligar o microfone e perguntar ou escrever aqui no chat alguma passagem, né, que vocês não entendeu, que aí eu volto. Ok? Podemos fazer assim? Podemos? Joinha. Beleza. Ok, sim, ok. Beleza, então vamos voltar lá para o nosso conteúdo. Então, o que é uma sequência? Então, uma sequência, aqui a gente vai pensar em sequência, quando você fala em sequência, você pode pensar em várias listas de várias coisas, até desde de coisas do dia a dia, que a gente pode pensar numa lista como sendo uma fila de alguma coisa, né? Será uma lista de compra de supermercado. Os itens que você coloca tá numa determinada sequência. Mas aqui a gente vai chamar a atenção para essas sequências que a gente chama sequências de números. Então, esses números, quem são esses números? Esses números, na verdade, eles são eles são as imagens de uma função, que a gente chama essa função de função sequência, geralmente a gente usa F, G, H para sequência, para a função, né? Aqui nós estamos chamando a nossa função de A. Então, a imagem do 1 eu chamo de A1, a imagem do 2 eu chamo de A2, a imagem do 3 de A3 e assim sucessivamente. Então, ao invés de usar uma F de N, a gente usa a letra A para determinar a nossa sequência, beleza? Então, essa sequência ela tem uma característica que cada imagem ele tem o quê? Ele tem um sucessor. Então, como a gente sabe, os números naturais eles são infinitos, então o domínio e o contradomínio aqui são são uma lista infinita de números, beleza? Então, mais na frente a gente vai estar preocupado em saber se essa lista infinita de números, será que ela converge? Será que ela diverge? Ok? Então, aqui tem algumas notações de como a gente pode escrever uma sequência, beleza? Aqui temos alguns exemplos, tá vendo? Ou seja,
Se você pegar, por exemplo, n igual a 1 e substituir no lugar desse n aqui, ó, então vai ficar 1 dividido por 1 mais 1, 2, ou seja, vai ser a imagem do 1, que é o primeiro termo, depois eu vou ter a imagem do 2, a imagem do 3, a imagem do n, ok? Então, isso aqui é como se a gente tivesse o quê? A gente tivesse uma lei de formação. Então, para ter uma função, a gente precisa do domínio, um contradomínio e uma lei de associação. Essa lei de associação é isso aqui, ó, que fala que para cada n, associa ele próprio dividido por ele próprio mais 1. Beleza? Então, essa é a lei de associação. Aqui tem outro exemplo, essa aqui já aparece esse termo menos 1 elevado a n, esse termo faz com que o sinal, ele alterna de positivo para negativo, de acordo com quando o n é par ou n é ímpar, ok? Aqui é só fazer a conta, colocar os valores 1 ou no lugar do n, depois o 2, depois o 3, depois o 4 e assim sucessivamente. Não necessariamente toda sequência tem que começar no 1, porque dependendo da lei de associação, o que a gente tem? Pode ser que para n igual, nesse caso aqui, n igual a 1 e n igual a 2 não está definido nos números reais. Lembrando que a imagem cai em R, tá vendo? Então tem que ser um número real. Então aqui não faz sentido eu calcular o quê? N igual a 1, porque raiz de menos 2, que seria a imagem do 1, não é um número real, beleza? Então por isso que a gente começa do 3. Aqui tem outra sequência que envolve trigonometria, ou seja, colocar n no lugar do argumento aqui do cosseno. Então é outro tipo de sequência. Aqui a gente já tem uma visão gráfica. A gente tem uma visão gráfica do que significa uma sequência, tá vendo? Os termos A1, A2, A3, A4. E isso aqui é uma representação na reta numérica, tá vendo? Na reta real. E aqui a gente já tem uma representação gráfica. Observe a diferença aqui, que o gráfico, isso aqui é o gráfico de uma função, tá vendo? Esse ponto aqui, esse ponto, esse. Isso aqui é, por exemplo, a imagem do 7, né? A imagem do 7 é 7 oitavos. Por quê? 7 dividido por 7 mais 1. Observe que essa sequência aqui já nos dá a ideia de que esses pontos aqui, ó, n dividido por n mais 1, eles acumulam próximo de 1, tá vendo? Que eles estão tendendo a 1. Então, isso aqui já nos deixa essa foi boa, né? Já nos dá a entender que o processo de limite aqui vai ser natural, né? Ou seja, quando você pegar o limite dessa sequência, mostrar que esse limite tende a 1. Por quê? Porque a diferença de 1 menos os elementos da sequência fica um número próximo de 0. Por que fica próximo de 0? Dá para vocês verem aqui, tá vendo? Que está aproximando. Então, você pega 1 menos esse número, por exemplo, 1 menos 7 oitavos, que é a imagem do 7 aqui, ó. Isso aqui dá um número, dá quanto? Dá 8 menos 7, dá 1 oitavo. Ou seja, dá um número pequeno, né? Então, quanto mais você pega o n grande, ou seja, para infinito, você tem que essa diferença aproxima de um número menor, 0, né? Tranquilo até aí, gente? Tranquilo? Eu só tô vendo a carinha de Amanda, né? O restante do pessoal tá com as câmeras desligadas, gente? Liga aí pra gente ver também, ó. Natália falou sim. A bateria aqui tá fraca. Deixa eu colocar no... O povo é tímido, Valdomiro. É tímido, né? É. Vou colocar pra carregar aqui. A bateria tá... Beleza. Tô no celular, é ruim. Entendi. Somos tímidos. Vamos voltar lá. Vamos falar agora de limite, né? Então, limite de uma sequência. Então, aqui a gente tem o quê? Lá no curso de cálculo 1, a gente já viu o limite para a função de uma variável real. Lá a gente chamava f de x, né? Ou seja, a gente já tinha aquela mesma situação, né? A gente tinha o limite de f de x. Quando o x aproximava de A, era um determinado L, esse aqui era chamado os limites finitos, né? E também a gente tinha outra possibilidade, quando você pegava limites no infinito, né? Quando o x tendia a mais infinito, isso aqui dava um determinado L.
né, um determinado número, que é a situação que a gente está tendo aqui, tá vendo? Agora, lembrando que isso aqui, ele faz exatamente o papel dessa f aqui, tá vendo? Porque é a minha função. O n faz o papel do x, então é a mesma coisa que a gente viu no cálculo 1. Só que a diferença é que esses limites agora, esse limite agora, para me falar que se essa sequência ela converge ou diverge, a gente tem que calcular esse limite, beleza? Para determinar se ela converge ou diverge. Se o limite existir, for um determinado L, então ela é dita convergente. E se não, ou se der mais infinito, né, ela é dita divergente. Então aqui temos duas figuras que representam quando o limite vale L. Ok? Quando o limite vale L, quando o N fica grande, ou seja, quando o N vai para mais infinito aqui, ó. Observe que não faz sentido eu perguntar para vocês esse tipo de limite aqui, ó, para a sequência. Por que não faz sentido? Porque se o x tender a 1000, por exemplo, se esse aqui for um número finito, eu sei quem é a imagem do 1001 e sei quem é a imagem do 999. Então não faz sentido eu perguntar limite, ou seja, aqui esse ponto natural aqui, que seria o 1000, ele não é ponto de acumulação. Ou seja, não dá para me fazer o quê? Pegar uma vizinhança dele e aproximar dele o quanto quiser. Basta eu pegar, por exemplo, um raio igual a meio. Concorda que se você pegar um número, um intervalo entre 1000,5 e 999,5, só vai ter o 1000 nesse intervalo? O número natural 1000? Ou seja, ninguém aproxima dele. Na reta, não. A reta você poderia pegar o A, e aí você poderia pegar um intervalo aqui, né? A menos delta, A mais delta, que aí aqui com certeza tinha um monte de gente perto do A, né? Tinha um monte de X. Agora, no outro caso, se você pega um N aqui, como eu falei para vocês, 1000. Você pega, por exemplo, aqui 1000 mais delta. Aqui 1000 menos delta. Qual que é o número natural que está aqui se você pegar esse delta menor do que 1, por exemplo? Porque delta tem que ser um número pequeno, né? Porque tem que estar na vizinhança do 1000. Ninguém, só vai estar o 1000 aqui, sozinho, isolado. Ele é ponto, ponto isolado, não é ponto de acumulação. Então, nesse caso, não faz sentido a gente trabalhar esse tipo de limite aqui, ó. Beleza? Então, só faz sentido eu perguntar quando o n vai para mais infinito. Aqui tem a definição formal, tá vendo? Para cada epsilon maior que zero, existe um inteiro n, de forma que se você pegar o pessoal para frente do n, a distância do AN até o L é menor do que epsilon. Vamos ver aqui no gráfico o que significa? Ó, imagina esse gráfico. Tá vendo que ele pegou o N exatamente como sendo esse número aqui, ó. Por que esse número? Porque a partir dele, qualquer N maior do que esse N maiúsculo, a imagem desse camaradinho aqui, ó, desse N, ele fica, a imagem dele, né, se você ver aqui, ó, a imagem dele é um número entre esse camarada aqui e esse. Observe que esse número aqui, esse aqui, é exatamente o L menos epsilon, essa parte aqui de baixo, e esse aqui de cima é exatamente o L mais epsilon. Tem uma caneta mais fina aqui, tá ficando grossa a escrita. Então, ficou claro o que significa o limite tender a L quando N tende a mais infinito? Ficou claro, gente? Sim, eu tô entendendo. Beleza. Sim. Ok. Então, continuando aqui, então, o que significa o processo de limite? Lucas também falou sim. Significa que, o que eu mostrei para vocês, que as imagens dos AN, né, ou seja, a imagem desse N aqui, ó, que é um determinado AN, a distância desse ponto até o L, tá vendo? Não dá nem para ver no gráfico aqui, que é tão pequenininha. O que significa o AN menos L? Significa a distância desse ponto aqui, ó, que eu coloquei uma seta saindo, até o L. É bem pequenininho aqui, tá quase um em cima do outro aqui, ó, tá vendo? A distância é menor do que epsilon. Quem que é epsilon? Epsilon é esse tamanho aqui, ó. É a distância da reta azul até a reta vermelha. Por quê? Se a reta azul é o L, tá vendo? Tá escrito aqui, ó. Se essa reta aqui é o L, então se você soma epsilon, você vai para L mais epsilon. Se você subtrai epsilon, você vai para essa outra reta aqui de baixo, L menos epsilon. Então, significa que as imagens estão presas entre L mais epsilon e L menos epsilon. É o que significa o limite
quando n tende a mais infinito. Esse teorema aqui ele é útil, por quê? Porque se você tiver uma situação lá do cálculo 1, que é essa aqui, tá vendo? Agora, observe que o gráfico agora, ele tá o quê? Ele tá contínuo, tá vendo? A função f, ela é uma função real, o domínio dela é os reais, o x é qualquer valor real. Mas aí o que acontece? Essa função f, nos naturais, quando o x for um natural, tá vendo que tem umas bolinhas aqui, ó? Quando o x for um número natural, 1, 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente, a imagem pela essa função f, ela coincide com a minha sequência. Então, se a f aproximar de L, é porque minha sequência também tem que aproximar junto. Concorda? Porque esse x aí, ele é real. O n, ele é natural. Então, concorda se você fazer a reta aqui, ó, reta real. Os naturais vão estar aqui em cima de alguma maneira, não vão? Então, se essa função, se a imagem, através da f, está aproximando de L, então é porque a imagem da sequência, desses números reais aqui, ó, que são as imagens da função sequência, também aproxima de L. Isso aqui é útil porque a gente poderia, por exemplo, utilizar esse limite lá do cálculo 1 que a gente viu para poder determinar o limite dessa sequência. Tá vendo que isso aqui, se isso aqui é um f de x, quando você calcular o f de n, é trocar. Bom dia, Gabriel. Gabriel chegando agora. Quando você trocar o x por n, o que vai acontecer? Você vai ter exatamente a sequência aqui, ó. Então, se esse limite aqui é zero, é porque esse zero aqui faz o papel do L aqui, tá vendo? Então, se a função converge para L, se as imagens da função convergem para L, é porque as imagens da sequência também convergem para L. Tranquilo? Outra definição que a gente viu lá no cálculo 1 é quando a gente tinha o limite de f de x, a gente chamava limites infinitos no infinito, né? Essa situação aqui, né? O limite de f de x quando x tende a mais infinito, dando mais infinito. Nesse caso aqui, a sequência poderia acontecer isso também. Imagine que você pega uma lei de associação em que, para cada n que você pega, a imagem dele é maior do que o n anterior. Ou seja, mais na frente a gente vai discutir isso, a gente vai chamar de sequência crescente. Mas imagine essa situação aqui, ó. Significa que se você pegar um m positivo, né? Imagine que você pegou um m positivo aqui. Aqui os reais, aqui os naturais. Aí a sequência sua está fazendo isso, ó. Está crescendo, não para, né? Imagine se você pegou um m, independente se esse m aqui é grande, uma hora vai existir um n, de forma que para qualquer n maior do que esse n maiúsculo aqui, ó, a imagem dele vai superar esse m que você escolheu. É isso que a definição está falando, tá vendo? Para cada inteiro m que você pega, pode ser grande o tanto que você quiser. Vai existir um positivo n, de forma que se você pegar os n maiores do que esse aqui, ó, a imagem da sequência vai ultrapassar esse n aqui, ó. Pode ser pegar grande do jeito que você quiser. Então, isso significa que a sequência está indo para mais infinito. E nesse caso, a gente fala que ela é divergente, beleza? Aqui está um exemplo da função parábola, né? N ao quadrado, tá vendo a parábola aqui, ó? A imagem do 1, a imagem do 2, a imagem do 3, a imagem do 4. Se você escolher um m, com certeza vai existir um n, nesse caso aqui a gente sabe até quem é o n, né? O n é exatamente raiz de m, por quê? Imagina que você pegou esse m aqui igual a 1000, por exemplo. Então, concorda que se você pegar o n igual a 32, que seria raiz de 1000 dá o quê? Dá 31, alguma coisa, né? Raiz de 1000 dá 31, alguma coisa. Você pegar, sei lá, 1000, calcula a raiz quadrada aqui, ó, 31,6. Então, se você pegar, por exemplo, 32 ao quadrado é 1024. Então, concorda que se você pegar o n
a partir da raiz de 1000, que seria o 32, né? Porque a raiz de 1000 dá 31, alguma coisa. Se você pegar o 32, a imagem do 32 dá quanto? 1024, né? E 1024 é maior do que 1000 que você escolheu. Ficou claro? Ô, Valdomiro, repete aí que eu não entendi direito, não. Aqui, voltando aqui, ó, para Isabela, que perguntou, Isabela. Ó, imagine que você tenha, a sua sequência é n ao quadrado. Alguém chamando aqui, Valéria. Bom dia, Valéria. Imagine que você tem a sequência n ao quadrado. É a parábola, ok? Imagine que esse aqui é o ramo da parábola. Esse desenho aqui meu ficou feio, vou apagar ele aqui, ó. Vou fazer de novo aqui. Um pouquinho mais de espaço. Ó, imagine. Vamos desenhar aqui a parábola. Essa parábola aqui, o zero não entra, né? Porque o zero não está no domínio da função. Então, 1, o 2, o 3, o 4, a parábola aqui, o ramo da parábola. Né? A parábola tem esse lado aqui que também não entra, né? A parábola teria esse lado aqui. Ok? Esse lado aqui não me interessa, porque é negativo. Então, só a partir do 1 que interessa, né? A imagem do 1 é 1, a imagem do 2 é 4, e assim vai. Aí o que acontece? Se você escolhe um M, imagine que você escolheu um M aqui, ó. Para qualquer M, beleza? Eu dei o exemplo aqui para 1000. Mas você poderia escolher 1 milhão, 2 bilhões, qualquer coisa. Um número grande como você quiser. A definição está falando o seguinte, que a partir do momento que você escolheu esse M, vai existir um N de forma que para qualquer N no domínio da função maior do que esse N aqui maiúsculo, a imagem desse N vai ultrapassar o M que você escolheu. Ficou claro? Entendi agora, prof. Obrigado. Nada. Bom, aqui eu dei o exemplo com M igual a 1000, beleza? Se o M for 1000, então esse camarada aqui, ele valeria 31, alguma coisa. Aí se você pegar qualquer camarada maior do que esse, sei lá, o 32, a imagem do 32 já daria 1024. Ok? Que é maior do que 1000. Então, por isso que a função sequência n ao quadrado, ela vai para mais infinito. Aqui temos as propriedades de limite. Então, aqui a gente vai falar de limite da soma, soma dos limites, as mesmas propriedades lá do curso de cálculo 1, beleza? Limite da soma, soma dos limites, limite da diferença, diferença dos limites, multiplicação por constante. O limite da constante é ela própria, né? Então, o limite da constante é ela própria, o limite de AN é o L, a multiplicação dos limites também é o limite das multiplicações. A divisão também funciona desde que o M seja diferente de zero, beleza? Você pode fazer essa conta. E aqui, na verdade, a gente está usando essa propriedade de P vezes, né? Porque o que é AN elevado a P? É AN vezes AN, vezes AN. Quantas vezes? P vezes, né? Então, como o limite desse aqui é L, o limite desse aqui é L, o limite desse aqui é L, então o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites, não é? Então, L vezes L vezes L vezes L, P vezes dá L elevado a P. Ok? Bom dia, Ariane. Voltando lá, aqui nós temos o famoso teorema do confronto, né, ou do sanduíche. O que significa? Se você tiver duas sequências, CN e AN, ambas convergindo para um determinado L, digamos que o L esteja aqui, ó. Ambas convergindo para um determinado L, então se você pegar uma sequência que esteja presa entre elas, tá vendo?
O BN está presa entre o AN e o CN a partir de um N0, tá vendo? Aqui no início, poderia acontecer isso aqui, ó. Imagina que aqui está o L. Imagine, vamos escrever aqui, igual ele escreveu lá, a CN. A CN assim, ó, bonitinha, decrescendo, tal. Aí vamos escrever aqui a AN, também crescendo, bonitinho. A AN aqui. Ok? Aí vamos escrever agora a nossa que está no meio. Então, observe, eu posso escrever a BN aqui do lado de cima, posso escrever ela aqui do lado de baixo, mas um determinado momento, digamos que seja esse aqui, ó, que eu estou chamando de N0, ela tem que ficar presa entre essa de cima aqui, ó. Essa aqui é a minha BN, essa aqui verde aqui de baixo é minha AN, e essa vermelha aqui é minha CN. Então, a partir desse N0 aqui, ó, a partir desse N0, ela tem que estar presa. Antes desse N0, ela pode ser maior do que essa, pode ser menor do que essa, porque essa quantidade daqui para trás, ela é finita. É a quantidade de termos finita. Então, não importa, porque o que importa é o limite quando o N vai para mais infinito. Então, quando o N cresce, ou seja o N a partir desse N0, então o que eu tenho? Eu tenho que essa sequência está presa. E se essa aqui está convergindo para L e essa aqui de baixo também está convergindo para L, então quem está no meio não tem outra opção. Tem que ir para L também. Por isso que chama do sanduíche, né? Ou do confronto. Ficou claro, gente, o teorema do confronto? Tá, ficou claro. Sim. Ficou, sim, beleza. Bruna também, sim. Agora, o que a gente vai fazer? Esses dois teoremas aqui, eles vão servir de suporte para a gente fazer o próximo exemplo. O teorema 1.8 e o teorema 1.9. Azul fica melhor do que vermelho, gente? Ou vermelho é melhor? Vermelho. Vermelho. Se usar azul, vai que a conexão cai, né? Aí não pode. Deixa eu voltar aqui pro vermelho. Os cruzeirenses que me perdoam aí, viu? Não precisa xingar, não. É só brincadeira, viu, gente? Viu, João? Vamos voltar pro vermelho aqui. Esses dois teoremas aqui, o primeiro fala o seguinte. A ferida tá aberta ainda. Ai. Deixa pra lá. Vamos voltar aqui, senão o tempo nosso acaba, já é 10h41. Esses dois teoremas aqui, a gente tem falado de sequências monótonas e limitadas ainda hoje. Esse teorema aqui, ele vai falar o seguinte: se o limite de uma sequência ela for para zero em módulo, se você tirar o módulo, também ela vai para zero. E esse outro teorema aqui fala que se o limite da sequência for L, e se a função for contínua nesse L aqui, ó, então o que você pode fazer? Você pode passar o limite para dentro da função. É exatamente o limite da função composta que a gente viu no curso de cálculo 1. Se existir o limite da de dentro, tá vendo que a de dentro aqui é o AN? Tá vendo? Existe o limite da de dentro, que é o L. A função de fora aqui é o F. Então, você tem uma F de AN, na verdade, isso aqui é uma composta, né? Você está compondo a função com a sequência. Então, o que você pode fazer? Você pode calcular o F do limite, ou seja, passar o limite para dentro da função F. Como você sabe que esse limite equivale a L, então por isso que a resposta dá F de L, beleza? Ou seja, se você aplicar uma função contínua numa sequência convergente, o resultado também, que é esse número aqui, também será um número finito, ou seja, será convergente, tranquilo? Então, aqui tem esse exemplo, que é da sequência R elevado a N. Essa sequência aqui tem algumas peculiaridades interessantes. Porque, de acordo com o valor de R, que é a base dela aqui, ó, ela vai mudando o comportamento. Então, as possibilidades para R, né? Eu dividi isso aqui em um monte de casos. Por exemplo, se você pegar o R maior do que 0 e diferente de 1, ou seja, você pegar 0,
e aqui no 1, aqui você salta o 1. Então, você pega ele maior do que 0, pula o 1 e continua aqui. Beleza? R maior que 0 e diferente de 1. Então, ó, pra você ver, ó. Olhando o comportamento dessa função real. Essa função real aqui, ela é parecida com a função sequência, tá vendo? Só trocar o x por n e o a por r, que é a base da exponencial. A gente viu que toda exponencial que tem base maior do que 1, ela tem esse comportamento aqui, não é? A elevado a x tem esse comportamento, não tem? Se o a for maior do que 1, ou seja, se o r for maior do que 1, ele vai ter esse comportamento, ou seja, esse pedaço aqui, ó, o R maior do que 1. Agora, se você pegar o outro caso, que seria o caso entre quando o R estiver entre 0 e 1, quando o 0 estiver entre 0 e 1, a exponencial ela é decrescente, beleza? Então, para você ver o que acontece. Quando o R estiver entre 0 e 1, que é esse caso aqui, ó, ela vai para 0, tá vendo? Por quê? Porque a função real ela está decrescendo aqui, né? Está convergindo para 0 quando o x vai para mais infinito. Agora, quando o r é maior do que 1, que é esse caso aqui, ó, quando o x vai para mais infinito, ó, o que acontece? A elevado a x vai para mais infinito. Beleza? Então, o comportamento dessa função sequência, para esse pedaço aqui, ó, vai para 0, e para esse pedaço aqui, vai para mais infinito. Beleza? Por quê? Porque eu estou utilizando esse teorema aqui, ó. Voltando nele, cadê? Esse teorema, tá vendo? Se a função real converge para L, a função sequência associada também converge. Tá. Então, ó para você ver. Agora, alguns casos particulares. Esse cara que eu saltei aqui, ó, eu estou pegando ele aqui no item B. Se o R for igual a 1, então 1 elevado a n vai dar 1 para toda a vida, concorda? É uma sequência constante. A imagem do 1 é 1, a imagem do 2 é 1, a imagem do 3 é 1, a imagem do 4 é 1, ou seja, uma coisa que todo mundo 1, né? Então o limite vai dar 1, concorda? O limite vai dar 1. Então converge para 1. Agora, se o R for 0, esse caso aqui, ó, aí o que acontece? Se o R for 0, vai zerar a sequência. Então agora vai ter um monte de zero. A imagem do 1 vai ser 0, a imagem do 2 vai ser 0, a imagem do 3 vai ser 0. Todo mundo vai ser 0 aqui, ó. Então converge para 0. Agora, vamos pegar os outros casos, né? Então a gente já fez o 0, já fez o 1, já fez entre 1 e 0, já fez maior do que 1. Agora vamos pegar esse pessoal aqui, ó. Entre 0 e menos 1. Se ele está entre 0 e menos 1, concorda que o módulo dele é menor do que 1? Ou seja, se o R estiver aqui, a distância dele até a origem, que é o módulo de R, é menor do que 1. Por quê? Porque 1 é esse raio aqui, né? Então, se você utilizar esse teorema aqui, ó, tá vendo? Esse teorema que fala que se a sequência converge de módulo para 0, sem o módulo converge para 0. Então, na letra A, a gente viu esse caso aqui, ó, entre 0 e 1, tá vendo? Que era esse caso aqui entre 0 e 1, era decrescente, convergia para 0, certo? Se converge para 0 entre 0 e 1, ou seja, desse lado aqui, ó, esse pedaço aqui convergia para 0, não era? Quando o R ficava entre 0 e 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa parte daqui usando essa parte aqui, ó. Por quê? Se você colocar o módulo nesse pessoal aqui, ela se transforma no item A. E o item A falou que ela vai para 0, né? Então, se ela vai para 0, eu posso retirar o módulo, beleza? De acordo com o teorema lá em cima. Então, sem o módulo também converte para 0. E o último caso, que seria esse pessoal aqui, ó, o R menor do que menos 1. Aqui tá errado, viu, gente? R menor. Descobrindo o erro ao vivo aqui. R menor do que menos 1, beleza? Esse pessoal aqui, ó, menor do que menos 1. Aí significa, ó, se o R estiver aqui, a distância do R até a origem agora é maior do que 1, concorda? A distância desse ponto até aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ó, quando o R era maior do que 1, ia para mais infinito, não ia? Quando o R era maior do que 1, que é esse caso aqui, ó, da exponencial com base maior do que 1.
Então, se o R é maior do que 1, então pelo item A, em módulo vai para mais infinito, beleza? Então, se vai para mais infinito, então diverge. Aqui a gente resume todas as possibilidades, tá vendo? Se o R for maior do que 1, vai para mais infinito. Se o R estiver entre menos 1 e 1, vai para 0. Se o R for 1, dá 1. Se o R for menos 1, não vai ter limite. E se o R for menor do que menos 1, dá mais ou menos infinito. Aqui tem os gráficos, tá vendo? Se o R é maior do que 1, esse caso aqui era exponencial com base maior do que 1, não era? Então, por isso que foi para mais infinito. Esse caso aqui era o caso quando R era igual a 1. Esse caso aqui era entre 0 e 1, a parte positiva, tá vendo? Tá vendo que aqui converte para 0, aqui dá 1, aqui vai para mais infinito. Quando R vale exatamente menos 1, o que acontece? Vai ficar menos 1 elevado a n, né? Então, esse aqui vai ser meu AN. Então, a imagem do 1 vai ser quem? Menos 1. A imagem do 2, 1 positivo. A imagem do 3, menos 1. Ou seja, ela vai ficar oscilando, né? Então, quando o n vai para mais infinito, não tem limite, beleza? Porque ela vai ficar oscilando entre menos 1 e 1. E aqui o caso quando R é menor do que menos 1 e quando n é par. E quando o R é menor do que menos 1 e o n é ímpar. Por quê? Imagine que é menos 2 elevado a n, ou seja, o R é menor do que menos 1. Então, quando o n é par, vocês concordam que esse número aqui vai dar positivo? Sim, gente? Sim. Tá todo mundo acompanhando aí, né? E quando... Sim, beleza. E quando o n for ímpar, por exemplo, 3, menos 2 elevado ao cubo, dá menos 8, não é? Então, ó, negativo, por quê? Porque o 1 é ímpar. Negativo, por quê? Porque o 3 é ímpar. Negativo, por quê? Porque o 5 é ímpar. Depois o 7, aqui é o 2, aqui é o 4, aqui é o 6, aqui é o 8. Então, ela vai para mais infinito e para menos infinito. E o caso entre menos 1 e 0, ela vai ficar oscilando, ó. Hora positiva, hora negativa. Imagina que você pegou menos meio elevado a n, que é o caso entre menos 1 e 0. O que vai acontecer? Quando o n for par, a gente vai ser o quê? Quando o n for par, ela vai estar positivo do lado de cima, e quando o n for ímpar, ela vai estar negativo do lado de baixo. Mas só que isso aqui a gente sabe que tende a 0, não é? Porque isso aqui, qualquer potência de número entre 0 e 1, ela vai decrescer, né? Ou seja, em módulo, isso aqui vai tender a 0, ou seja, ela vai oscilar, positivo, negativo, mas vai encostar no 0. Então, por isso que converge. Tranquilo? Aqui tem os exercícios. Tranquilo, gente? Desculpa interromper. Tranquilo. Aqui tem os exercícios, beleza? Esses exercícios aqui, eles vão estar na primeira lista, beleza? Que vocês vão me entregar. Todos eles, beleza? Vai estar na primeira lista, não só esses aqui, né? Mas outros exercícios das próximas aulas, né? Até a gente chegar... Na verdade, a gente vai ver sequência e série até a primeira prova. Lá no cronograma que eu coloquei para vocês lá no Classroom, tem um cronograma até onde vai. Então, esses exercícios que aparecem aqui no nosso material, eles são os exercícios que vocês têm que resolver, escanear, né? Ou tirar foto, de forma que seja legível as soluções, beleza? E fazer o upload. O próximo item, sequências limitadas, né? Falta a gente falar de sequências limitadas e sequências monótonas. Tem uma dúvida na 56. Pode sim, Júlio, colocar no diário de bordo e pode também pedir para que eu tire a dúvida lá no Classroom, né? Que eu posso resolver, talvez, ou dar uma dica, colocar no YouTube lá para vocês verem, tá vendo? Na 56. Vocês podem mandar essas dúvidas, vocês podem mandar para mim lá no Classroom, que eu respondo por lá, viu? Inclusive, talvez alguma dessas questões aqui eu já tenha até resolvido e esteja no YouTube lá, viu? Esses exercícios estão nesse PDF aí, estão.
Esse PDF aqui não, na verdade ele está no livro 1. O livro 1 é o livro do Stuart. O livro da Vinícius perguntando aqui é o Vinícius fica gravado. Eu vou colocar lá no YouTube também as aulas. Esse exercício aqui, ó, é do livro texto do Stuart, da 7ª edição norte-americana, ok? A seção 11.1 é o livro que a gente utiliza na sala de aula normal, no curso de Cálculo 2. Ok? Beleza, então. Não, será individual, Ana. Os trabalhos serão individual. Cada um vai resolver e fazer o upload do seu arquivo. A questão do trabalho, vocês podem discutir entre vocês virtualmente, né? Porque a gente não está podendo fazer nada. Não está podendo fazer nada. Oi. Bom dia. Bom dia, Natália. Tudo bem? Deixa eu te perguntar sobre o trabalho e o diário de bordo. Eu posso digitar naquele Word que você mandou, no lugar de escrever, para evitar gastar folha? Pode. Eu até respondi o e-mail, não sei se chegou. Pode não, sim. Não chegou, não. Pode sim. Eu, inclusive, mandei um PDF e mandei um formato Word, porque pode ser que nem todo mundo tem Word, né? E aí não consiga abrir, ou desconfigura, alguma coisa do tipo. Aí eu mandei um PDF, que em último caso você pode imprimir e escrever à mão, né? E fazer novamente o upload, né? Digitalizar e mandar de volta. Mas se você conseguir digitar no Word, ótimo, a natureza agradece. Ok, obrigada. Nada. Então, continuando aqui, a gente vai falar de sequências limitadas. Nessa parte aqui de sequências limitadas, eu coloquei todas as demonstrações para os casos de monotoxicidade e tal, né, os teoremas mais importantes. Então, como já falta só 5 minutos, para a aula não ficar muito grande, eu não sei se vocês cansou, tá tranquilo para todo mundo aí, gente? A Amanda falou que tá. Beleza, então pode ser que a gente vá. Tá todo mundo falando sim aqui, ótimo. Pode ser que a gente vai estender uns 10 minutinhos da aula de hoje, porque a gente começou também faltando. Faltando não, né? Ultrapassou uns 10 minutos, na verdade, né? A gente ultrapassou uns 10 minutos para começar. Então, pode ir, o João falou, pode ir até umas 11h30. Beleza. Então, a gente vai falar agora de sequências limitadas e depois sequências monótonas para a gente poder terminar a parte de sequência, que é a seção 11.1 do livro do Stuart. Então, o que significa limitada aqui nesse contexto? Limitada, lembrando que para limitar uma determinada lista de números, que são, na verdade, as imagens da função sequência, então eu preciso que esteja contido num determinado intervalo, porque são números reais, então se estiver entre dois números reais, né, maior do que esse, menor do que esse, então está preso aqui, né? Então significa, a ideia de limitada é isso. Então primeiro a gente vai ver o que significa ser limitada superiormente e depois inferiormente, e depois a gente junta esses dois mundos para falar de ser limitada. Então, para ser limitada superiormente, precisa ter um número real B, de forma que todos os elementos da sequência, ou seja, o A1, o A2, o A3, né, o AN, todo mundo seja menor do que esse B. Observe aqui que esse B, ele não necessariamente precisa ser um elemento da sequência. Ou pode ser também, né? Mas ele não precisa ser, ele é um número real. Lembra da sequência AN, que era N dividido por N mais 1? A gente viu que essa sequência aqui, ela convergia para quem? Para quem, gente? Eu acho que era para 1. Para 1. Beleza. Convergia para 1. Foi a Ariane que respondeu, não foi? Ariane. Convergia para 1. Então, observe que esse 1 aqui, ó, se eu falar que isso aqui é menor do que 1, tá ok, tá vendo? Ela é limitada superiormente por 1, né? Então, esse 1 aqui poderia muito bem fazer o papel desse B. Mas observe que não tem nenhuma chance desse número aqui ser igual a 1, concorda? Ele vai aproximar de 1, mas ele não pode ser igual a 1, beleza? Então, ela é limitada superiormente. Se você pegar o 2, o 1000, qualquer número que você pegar,
1 milhão, qualquer número aqui, ó, vai limitar essa sequência, beleza? Mas o 1, depois a gente vai dar um nome especial para ele, porque ele vai ser o menor dos valores que vai conseguir fazer esse serviço, beleza? Limitar superiormente. A gente vai dar um nome especial para ele mais na frente. Bom, aqui que eu tinha comentado para vocês, quaisquer números maiores do que o B é chamado de cota superior. Então, o 2, para aquele exemplo lá, né? O 2, o 1000, 1 milhão é chamado de cota superior, ok? Agora, o nome composto, digamos, né, que a gente chama esse 1 aqui, ó, esse 1 aqui é o menor camarada que satisfaz, que faz o trabalho de limitar, a gente dá o nome dele de Supremo, beleza? É como se fosse o Supremo Senhor Kaiô, né? Quem lembra aí do Supremo Senhor Kaiô? Alguém lembra? Não, né? Eu lembro, esse Dragon Ball. Ah, beleza. Uma brincadeira aqui, viu, gente? Dragon Ball. Bom, agora voltando aqui, a gente vai falar de limitado inferiormente. Inferiormente agora, só para quem tem cultura. Ai, Jesus, Vinícius. Agora eu vou pegar os valores de AN maiores do que A, beleza? Ou seja, todo mundo está na frente aqui. Eu tenho o A1, o A2, o A3. E aí, esse pessoal aqui, eles não ultrapassam esse A. Esse A aqui é a barreira que a gente chama de limite inferior. Observe novamente que esse A aqui ele não precisa ser o número da sequência. Ele é um número real, igual o B era lá, né? Essa sequência aqui, ó, novamente, pegando essa sequência N dividido por N mais 1, o primeiro termo dela, quem que é o A1? É meio, né? Observe que se você pegar esse A como sendo meio, todo mundo é maior do que meio, concorda? Todo mundo é maior ou igual a meio. Por quê? Porque o A1 ele faz parte da sequência. Agora, se você pegar o A como sendo sei lá, 1/3, concorda que todo mundo continua sendo maior do que 1/3? Mas só que 1/3 não pertence à sequência. Beleza? A sequência dá todo mundo entre meio e 1. Então, esse número meio aqui, ó, a gente vai dar um nome composto para ele também, né? Ou seja, esse meio aqui, qualquer número menor, 1/3, desculpa, qualquer número menor do que meio, ele vai ser uma cota inferior, beleza? Ele vai chamar de cota inferior, qualquer número menor do que o A, tá vendo? E a maior das cotas, agora inverte o nome mesmo, viu? Lá era a menor das cotas superiores, agora é a maior das cotas inferiores. A maior das cotas inferiores a gente dá o nome de ínfimo. Agora, quando a gente junta as duas coisas, a gente tem o que a gente chama de limitada superiormente e inferiormente. Agora, se você tiver um A aqui, um B aqui, e todo mundo da sequência preso entre A e B, ou seja, se ela tem um ínfimo, se ela tem um supremo, então ela é chamada de limitada. Então, toda sequência que ela é limitada superior e inferiormente, ela é chamada de limitada. Bom, pode ser que essa sequência ela não seja simétrica, né? Imagina que você tem a sequência aqui, por exemplo, centrada no 0 e, por exemplo, o AN igual a N dividido por N mais 1. Eu sei que todos os números dessa sequência estão entre meio e 1, concorda? Todo mundo vai estar aqui, né? Entre meio e 1. Mas só que não é errado eu falar que essa sequência está entre menos 1 e 1, concorda? Eu estou exagerando aqui na minha limitação, beleza? Mas é verdade que isso aqui é menor do que 1 e maior do que menos 1. Ou seja, o módulo de AN é menor do que 1. Ou se eu quisesse exagerar ainda mais, eu poderia colocar menos 2 e 2. Eu poderia colocar aqui 2 e aqui menos 2. Também é verdade, não é? Então, o que acontece? Então, esse K que aparece aqui, ó, ele é um número inteiro, ó, ele é um número real, positivo, diferente de 0. Ele é chamado raio da limitação, que limita a sequência, né? Ou seja, se você pegar, por exemplo, esse K igual a 2, você tem que a sequência está limitada entre menos 2 e 2.
Então, para você, se ela não for simétrica, nesse caso aqui ela não é simétrica, tá vendo? Ela está entre meio e 1. Mas você poderia falar que ela está entre menos 2 e 2, ou entre menos 1 e 1, ou entre menos 10 e 10, entendeu? Então, é um jeito de você limitar a sequência. Bom, o axioma do ínfimo e o axioma do supremo, a gente vai utilizar isso lá na frente para poder demonstrar os teoremas. Fala o seguinte: se você tiver um intervalo do tipo x contido em R, se ele tiver algum elemento, né? Ou seja, ele é diferente de vazio, e se ele for limitado superiormente, nesse caso aqui eu coloquei inferiormente e superiormente, né? Mas se ele tiver, por exemplo, vamos pegar só esse lado aqui por enquanto, para falar do axioma do ínfimo, né? Ou seja, o intervalo, por exemplo, suponha que seja essa semi-reta, né? Que vai daqui até aqui. Ou seja, parou aqui no B. Então, se você tiver um subconjunto de R, né? Contido propriamente, né? Contido e diferente. Diferente de vazio, limitado superiormente, então o axioma do supremo fala que esse conjunto possui um supremo, que é chamado de L, tá vendo? Então possui supremo. Do mesmo jeito, se você tiver o contrário, né? Ou seja, uma semi-reta agora começando aqui num determinado A. Um X contido propriamente em R. Novamente, diferente de vazio. Vou usar outra letra aqui, né? Ficou parecendo que esse A aqui é o mesmo A ali. Vamos usar aqui, sei lá. AN. Que tem algum elemento também, né? Esse X ele é não vazio. Esse conjunto, subconjunto, essa semi-reta é não vazia. Esse conjunto é não vazio e ele é limitado inferiormente agora, né? Então, ele possui ínfimo, beleza? Aqui eu chamei o ínfimo de M e chamei o supremo de L, beleza? Lá na frente a gente vai utilizar essas letras para poder demonstrar os teoremas. Esse teorema aqui vai falar o seguinte: toda sequência convergente é limitada. Dá para aceitar, não dá? Porque uma sequência convergente, vocês lembram que os infinitos termos, ou seja, para todo n maior do que um determinado n grande, você ia ter o quê? Que o pessoal ia estar o quê? Aqui preso, né? Entre L mais epsilon e L menos epsilon, não é? Ou seja, pode ser que tenha uma quantidade finita de termos aqui fora. Não tem problema, né? Mas quando n fica maior do que esse n grande, os infinitos termos estão aqui dentro, não estão? E se estão aqui dentro, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, por exemplo, K, que limita todo mundo, é a ideia da demonstração desse teorema, como sendo o maior desses números. Então, imagine que você tem aqui, ó. Eu sei que a minha sequência converge para L. Então, todo mundo vai estar preso entre L mais epsilon e L menos epsilon a partir de um determinado N. Né? Todo mundo vai estar aqui, ó, nessa faixa. Beleza? A partir desse N. Agora, antes desse N, eu poderia ter uma imagem aqui, eu poderia ter uma imagem aqui, eu poderia ter uma imagem aqui. Beleza? Aí, o que eu fiz? Eu peguei a maior delas. Concorda se eu pegar a maior delas, todo mundo vai ser menor do que a maior delas? Por quê? Essas infinitas aqui, ó, eu sei que não ultrapassa L mais epsilon. Ou seja, o maior valor que ele pode assumir é esse. Agora, se tiver alguma pessoa, alguma imagem finita antes desse N, o que eu tenho que fazer? Eu calculo a distância dela até a origem, né? Nesse caso aqui, parece que esse número aqui está ganhando, né? Calcula a distância dele até a origem, tá vendo? Então, esse camarada aqui, ele limita todo mundo. Ou seja, essa distância aqui, ó, todo mundo é menor ou igual do que ela, não é? Pelo meu desenho aqui. Ficou claro? Sim, sim. Então,
Então, isso aqui, ó, como é que eu obtenho o K? É pegando o maior desses números, beleza? Então, isso a gente mostra que a sequência ela é limitada. Então, vocês podem ler depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem depois me mandar, que a gente refaz, ok? Agora, o cuidado que a gente tem que tomar é a recíproca desse teorema. Por quê? Porque a gente sabe que toda sequência convergente, ela é limitada. Agora, nem toda limitada converge. Por quê? Essa aqui, por exemplo, ela é limitada, tá vendo? Todo mundo, ele fica hora 1, hora menos 1, né? Mas só que ela não possui limite, ou seja, ela não converge. Por quê? Porque falta isso aqui que a gente vai estudar, a última coisa que a gente vai estudar na aula de hoje. Falta essa propriedade para a sequência menos 1 elevado a n, ou seja, ela não é monótona. A gente tem 4 tipos de que a gente classifica como sendo monótona. A primeira é não decrescente. Não decrescente, imagine que você pode estar subindo uma escada, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de não decrescente. Por quê? Ela pode ficar constante ou ela pode crescer. Crescente. Crescente seria uma rampa, digamos, né? Com inclinação positiva aqui. Sei lá, 45 graus. Não decrescente. Não decrescente, agora você vai descer a escada. Concorda? Por quê? Ela pode ficar constante ou decrescer. E decrescente seria você descer uma rampa aqui com inclinação, sei lá, maior do que 90. Esse ângulo aqui sei lá, 135 graus, né? Em relação ao eixo positivo. Vou fazer a mais bonitinha aqui. Ou seja, esse ângulo aqui de inclinação sei lá, 135. Decresce, né? Então, decrescente significa que o termo da frente sempre é menor do que o da trás. Crescente, o termo da frente sempre é maior, o sucessor é maior do que o antecessor. E aqui pode acontecer de ficar igual, né? E depois decrescer. Fica igual, decresce. Fica igual, decresce. Aqui, fica igual, cresce. Fica igual, cresce. Fica igual, cresce. Ficou claro? O que significa ser monótono? Ok? Ficou. Então, vamos lá. E aí, por fim, tem um teorema famoso, né, que é o teorema da convergência monótona, porque agora a gente vai colocar a hipótese de sendo monótona juntamente com limitada, né, porque antes, lembra que só limitada não significava convergente, né? Essa aqui é limitada, mas não converge, né? Ou seja, isso aqui não tende a nenhum valor de L. Mas agora, essa aqui, como ela não pode ser classificada como monótona, agora a gente está colocando essa hipótese aqui, ó, tá vendo? Ela é monótona, ou seja, ela tem que ser um dos 4 tipos, né? Ou seja, ela tem que ser não decrescente, crescente, não crescente ou decrescente. Se ela for nenhum desses 4 tipos e ela for limitada, então ela vai convergir. Então aqui embaixo tem a demonstração dos 4 casos, tá vendo? Primeiro eu peguei o caso em que ela era limitada superiormente, beleza? E mostrei que o limite é o supremo, na verdade, ela é limitada superiormente, e peguei o caso que ela é... Cadê? Não decrescente. O primeiro caso que eu peguei foi essa aqui, ó. Não decrescente, que é exatamente a letra A aqui, ó. Não decrescente. Então, se ela não decresce, ela pode ficar constante. Convergente é quando todos os valores estão na sequência. Ô, Vinícius, convergente é quando você faz o n crescer, as imagens dele aproximarem um determinado número. Ou seja, imagine que você tem um L aqui, e aí a sua sequência está fazendo isso, ó. Quando você pega, por exemplo, n grande, indo para mais infinito, as imagens dos ANs aproximam desse L aqui, ó. Ou seja, todo mundo vai ficar na faixa L mais epsilon, L menos epsilon. Isso significa ser convergente. Deu para entender? Ah, beleza. Então, voltando aqui, ó, o primeiro caso que eu fiz, ela é
podem perguntar se tiver dúvida, gente, aqui no chat, aqui do lado, aqui, ó. Dá para me ver se tiver alguma dúvida, ou pode ligar o microfone também e falar. Só falar, professor, eu paro. Ok? Ô, Valdomiro, Oi. então, justamente sobre isso de convergência, eu estava pensando na convergência e na soma. Tem como, em alguma sequência, a soma ser o mesmo valor da convergência? Bom, a soma, quando você pensa em soma, João, você está pensando, na verdade, em série. Então, Isso. mais na frente, a gente vai ver o que a gente chama de sequência de somas parciais, ou seja, você vai somar, por exemplo, aquela sequência que a gente viu, meio, dois terços, três quartos, que é a função n sobre n mais 1, você não está somando, na verdade, meio mais dois terços mais três quartos, entendeu? Você não está somando. Você está vendo para onde essas imagens estão acumulando. Ou seja, os valores n dividido por n mais 1, eles aproximam de quem? Isso é limite de uma sequência. Agora, quando você pega e soma os valores dessa sequência, o que você vai ter é uma série. E aí não significa que essa série ela tem que convergir exatamente para o valor do limite da sequência. É diferente. Entendi. Ok? Uhum, obrigado. O Vinícius também acho que tinha essa dúvida, ele colocou aqui. Então é diferente. Mais na frente a gente vai definir o que a gente chama de sequência das somas parciais, ou reduzidas de ordem n, que é a próxima sessão do livro de Stuart, a 11.2, que a gente vai estudar semana que vem. Então a gente vai ver que há diferença sim. Ou seja, o limite da sequência é uma coisa e a sequência das somas parciais é outra coisa. Tá certo. Bom, pode falar? Não, só agradeço. Beleza. Então, aqui eu fiz o caso não decrescente. Então, agora o que eu fiz? Eu peguei e utilizei o conjunto dos termos, ou seja, as imagens da sequência, para fazer aquele x. Lembra do axioma do supremo? Tinha um x que era contido em R, tinha um x que era diferente de vazio, e tinha um x que era limitado superiormente. Então, se a gente tivesse essas três hipóteses, o axioma do supremo garantia que tinha supremo, né? Então, aqui eu estou utilizando como sendo esse x exatamente essas imagens da sequência, beleza? E a gente vai mostrar que essas imagens, ela convergem exatamente para o supremo. Como é que a gente faz isso? Olha o desenho aí, ó. Esse camarada aqui, diamante, como diria meu filho, né? Esse losango, ele é o supremo. Concorda que se eu retirar um pedaço desse valor L, ou seja, se eu subtrair um epsilon positivo, esse triângulo aqui agora ele não é cota superior? Porque se ele fosse cota superior, ele seria o supremo, porque ele é menor do que esse. Lembrando que o supremo é a menor das cotas superiores, beleza? Então, L menos epsilon não é mais cota superior, porque cota superior tem que estar aqui depois, né? Maior. Porque o supremo é o menor dela, é a menor delas. Beleza? Então, se L menos epsilon não é cota superior, então vocês concordam que existe números da sequência que é maior do que esse número, né? Porque se não existisse ninguém maior do que ele seria cota superior, e ele seria o supremo, uma vez que ele é menor do que L. Ficou claro? Beleza. Tá. Então, se L menos epsilon não é cota superior, tá vendo o que eu falei? Tá escrito aqui. Repete, por favor, Luane. Luane, o que tá escrito aqui, ó. Vamos falar com as mesmas palavras do livro aqui, né? Que eu tinha falado com minhas palavras. É a mesma coisa. Imagine que você tem o supremo L. Esse número aqui, ó. Ele é o supremo. O que significa o supremo? A menor das cotas superiores. Significa que todos os elementos da sequência têm que estar atrás dele, né? Lá de cá. À esquerda dele. Ok? Então, se ele é o supremo, se eu subtrair epsilon dele, ele vai ficar um número menor, né? L menos epsilon, com certeza, é um número menor do que L. Então, esse L menos epsilon aqui, ele não é cota superior.
Porque se ele fosse cota superior, como ele é menor do que L, ele seria o supremo. Beleza? Mas como L é o supremo, então significa que ele não é cota superior. As cotas superiores têm que estar aqui depois do supremo, né? Ou seja, tem que ser maiores, porque o supremo é a menor delas. Ok? Então, se esse camarada aqui não é cota superior, então significa que existem elementos da sequência depois dele. Ok? Existe um N, tá vendo? Tal que o AN vai ser maior, tá vendo esse AN tá aqui, ó? Ele é maior do que L menos epsilon. Então, se você pegar um N maior do que esse, um N minúsculo, maior do que esse N maiúsculo, o que está acontecendo? Eu vou usar o fato que a função ela é não decrescente. O que significa não decrescente? Como é que eu comparo esse camarada com esse? Eu sei que esse é maior do que esse, né? Ou seja, esse aqui está na frente. Se esse aqui está na frente e a sequência ela fica constante ou cresce, então se esse é maior, então concorda que a imagem também é maior? Que é o que está escrito aqui, ó. Ou seja, ele tem que estar lá de cá, na frente, né? Porque esse N aqui, ó, ele é maior do que esse N. Então a imagem dele também tem que ser maior, porque é não decrescente. Ficou claro? Se o L é a menor das cotas superiores, pode existir algo maior do que L? Sim, ué. Lembra lá que eu falei para vocês, ó. Lembra dessa aqui, ó? A N é igual a N dividido por N mais 1. Isso aqui é menor do que 1, né? Mas ela também é menor do que 3, do que 5. Então, esse camarada aqui é o L da história, né? É o supremo, é a menor delas. Agora, qualquer número maior do que 1 é chamado de cota superior. Beleza, João? Tá, então voltando aqui, ó. Então eu uso o fato de AN ser não decrescente. Bom, o L menos epsilon, agora é só escrever o que está escrito, estamos vendo no desenho, né? Ou seja, o L menos epsilon, ele é o quê? Menor do que o AN, que por sua vez é menor ou igual, que por sua vez é menor ou igual do que o AN minúsculo, que por sua vez é menor do que o supremo, né? Porque todo elemento da sequência ele não pode ser maior do que o supremo, porque todo mundo tem que estar à esquerda, lembra? E por sua vez o L com certeza é menor do que um L mais epsilon. Um L mais epsilon está desse lado aqui, concorda? Se eu subtrair epsilon vir para cá, se eu somo epsilon eu vou para o lado para a direita, né? Então o que está escrito aqui, ó, para todo epsilon maior que zero, existe um N natural, tal que para todo N maior do que esse N maiúsculo, L menos epsilon, deixa eu dar uma limpada aqui, L menos epsilon é menor do que a N, que é menor do que L mais epsilon. Isso aqui é exatamente a definição desse limite, ó. O que eu sublinhei aqui, ó, para todo epsilon maior que zero, existe um N natural, tal que para todo N maior do que esse N grande, a sequência está presa entre L menos epsilon e L mais epsilon. Beleza? Então a gente acabou de mostrar que a sequência converge para L. Se na questão pede a N menor do que 3 e seu limite der zero, o 0 e o 3 é cota superior, o 0 é L menos epsilon. Deixa eu ver se eu entendi o que você perguntou aqui, Judson. Você tem que a N é menor do que 3, seu limite inferior é 0, ou seja, ela é maior do que 0. O 3 é cota superior. Tá, o 3 é cota superior, beleza. Mas só que, o que acontece? O 0 não necessariamente é o L, não é o L menos epsilon, não. Esse camarada aqui está fazendo o papel do L. O que seria o L mais epsilon e L menos epsilon? Seria 3 menos 0,1, por exemplo? O epsilon seria 0,1?
Não necessariamente precisa ser zero aqui não, viu? O L menos epsilon é o quê? É tirar um pedacinho desse 3 e depois somar um pedacinho a esse 3. Porque essa sequência aqui está convergindo para 3, né? Ela está entre 0 e 3. Então, todos os valores da sequência estão aqui, por exemplo, entre 0 e 3. Então, o que é o L mais epsilon e o L menos epsilon? É 3 mais epsilon, 3 menos epsilon. Então, esse epsilon aqui, como ele é para todo epsilon, você pode pegar ele em um número muito pequeno, beleza? Muito pequeno mesmo. Você pode fazer essa faixa tão estreita quanto você quiser, que mesmo assim o pessoal, quando o n vai para infinito, se ela vai convergir para o supremo, se ela for não decrescente, beleza? Que é esse caso aqui, ó. Eu fiz até o desenho de uma crescente, né? Mas poderia ficar constante, depois, tipo uma escadinha, pode ficar constante, depois crescer, beleza? Pode fazer uma escadinha assim. Que aqui tem a possibilidade de ser igual, tá vendo? Menor ou igual. Deu para entender, Judson? Beleza. Os outros casos, eu não vou me ater aos outros casos, porque a demonstração é análoga nos outros casos. Por exemplo, o caso crescente, o que é que muda? O que muda é que agora esse aqui vai ser estritamente menor do que esse, né? Porque o caso crescente, ó. Cadê? Ó, o caso crescente, tá vendo? O caso crescente é só menor, tá vendo? Então, o que é que muda na demonstração? Novamente, eu pego o L menos epsilon, não é cota, a mesma demonstração. O que muda é que agora vai ser menor, tá vendo? Ou seja, não tem possibilidade de ser igual, mas é a mesma demonstração. A letra C, agora a gente muda, a gente vai usar o quê? Vai usar o ínfimo, porque agora ela é decrescente. Agora, o que eu faço? Agora eu pego, em vez de pegar M menos epsilon está desse lado aqui agora, lá à esquerda, né? Que é negativo aqui, ó. Aí o M mais epsilon agora não vai ser cota inferior. Por quê? Porque a cota inferior é o quê? O ínfimo é o quê? É a maior delas, né? Se eu pego um camarada maior do que esse, ele não poderia ser cota inferior, porque se ele fosse cota inferior, ele seria o ínfimo, e não o M, né? Igual o L era lá. Então, se ele não é cota inferior, então significa que existem elementos da sequência. No exemplo do Judson, o ínfimo seria o zero. Tem que ver, lá ele só me deu essa informação aqui, ó. Eu não sei se ela. Ele não falou que ela é crescente, por exemplo. Eu não sei se ela é monótona crescente. Por exemplo, se ela for monótona crescente, e o primeiro termo, quem que é o primeiro termo? Ele não me deu essa informação também. Então, não sei te falar se o zero seria o ínfimo, não. O que eu sei, se ela for crescente e obedecer isso, e o primeiro termo, por exemplo, for, sei lá, raiz de 2, e o próximo termo ser. Eu acho que tem um exercício até assim, né? 2 mais a n, talvez. Aí ela é crescente, e aí o zero, por exemplo, ele não seria o ínfimo, né? Porque o ínfimo seria o primeiro termo, seria o raiz de 2, né? Ou seja, não tinha necessidade de chegar no zero. Você começou no raiz de 2, o zero está aqui ainda, né? Todos os outros termos estão aqui e estão acumulando, vão acumular, tem um 3 aqui. Eu não sei se ela vai acumular no 3, pode ser que ela converge para outro limite, né? Tem que fazer a conta. Na verdade, esse exercício está até resolvido lá no canal. Eu acho que esse aqui vai dar. Tem que falar, tem que primeiro mostrar que isso aqui por indução, por exemplo, se ela é limitada, que é esse caso aqui, né? Ela é monótona, crescente, depois converge para o supremo, depois chama esse camarada aqui de L, chama esse aqui de L, eleva ao quadrado, dá uma equação polinomial de grau 2, beleza? Esse exercício eu resolvi, tá lá no canal. E aí você vai descobrir quem que é o supremo. Pode ser que o supremo também não seja 3, viu? Pode ser que seja alguma coisa menor do que 3 aqui, ó. O supremo. O 3 vai ser uma cota superior. Vai limitar, né? Entre 0 e 3. Deu para entender, Vinícius? Tá, beleza. Então, só apagar isso aqui.
Voltando aqui, agora novamente, ó, seja epsilon maior que zero, a definição do limite, né? Existe um n tal que para todo n minúsculo maior do que esse n maiúsculo, você mostra que o AN está preso entre m menos epsilon e m mais epsilon. Então, isso aqui é exatamente a definição desse limite aqui, ó, formal, a definição formal. Então, com isso, a gente mostra que converge para o ínfimo. E o último caso, que é o caso decrescente, o que é que muda? Muda só que agora não pode, em vez de ser menor ou igual, é só menor. É a mesma conta, beleza? E aí tem os exercícios da seção 11.1, e com isso a gente encerra a seção 11.1. Ok? Alguma dúvida, gente? Valdomiro, Oi. no caso, os exercícios da listão são esses que você mostrou e que circulou lá em cima, no início, e esses de agora? Isso, essas duas, na verdade, o início da lista 1, né? Porque nós estamos na seção 11.1, ainda tem a 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6. Todos os exercícios dessas sessões vão estar na lista 1. Então, vai dar bastante exercício. Mas a listão você vai mandar pra gente, é isso? Esse material vocês já têm já lá na sala. Então, vocês já podem pegar esse material, pegar o livro do Stuart e começar a fazer as questões, para não deixar acumular. Porque dia 29, que é exatamente... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Esse material também eu mandei lá para vocês, ó. A nossa prova, ela tá até aqui, tá vendo? Na seção 2.5. Então, hoje a gente viu isso aqui, ó. Na próxima aula a gente vai ver isso, depois isso. Essas sessões aqui vão ter exercícios também, tá vendo? Aí vocês me entregam essa lista. Aqui, ó, lista 1. Vocês vão me entregar dia 29 até a meia-noite, beleza? Que a nossa prova, acho que é dia 30, na quarta-feira. Não, na verdade, dia 29 já é a quarta-feira. Vocês vão me entregar essa lista no dia da prova até meia-noite. Ok? Essa lista 1 aqui. Os exercícios vão se acumulando, beleza? Semana a semana. Então já pode começar a fazer, e começar a tirar dúvida, perguntar. Tem uma menina, a Ana Luísa, o nome dela, que vai ajudar a gente na monitor... Ana Tereza, eu acho. Que faz cálculo 3 e EDO, eu acho, que ela está fazendo as duas disciplinas. Ela vai ajudar a gente como sendo monitora. Então, depois eu vou pedir para ela entrar lá na sala virtual, para vocês também podem fazer pergunta para ela também. Ok? Então, aqui está com a distribuição do nosso curso, está tudo aqui, ó. Então, eu aconselho vocês baixarem esse arquivo lá na sala virtual, estudar o arquivo e entender a dinâmica de como funciona, as datas e as pontuações, ok? Tranquilo, gente? Tranquilo, Aqui, ó, Valdomiro. Ana Tereza aqui, ó, falou: oi, galera. Eu acho que é Ana Tereza mesmo, eu esqueci o sobrenome, mas eu acho que é ela, viu, gente? Tá sem microfone, Ana? Sou eu mesmo. Oi, Valdomiro, sou eu mesma. Ah, tá. É porque não tem fotinho aqui, tá só um A pra mim. É o e-mail do IF, tá sem foto ainda. Eu vou consertar isso. Aí eu fiquei em dúvida. Então, a Ana vai ajudar a gente como monitora. Aí, é bom que vocês já conhecem a Ana. E, quer dizer, conhece, né? Conhece, né? Tá sem foto, mas conhece, né? Ela falou aí por voz. E aí ela vai ajudar a gente, tá ok? Alguma dúvida da aula de hoje, gente? Ou podemos encerrar? Então, o que tem para entregar mesmo essa semana é só o diário, né?
Isso. Toda semana, domingo, meia-noite, até meia-noite, não esqueça, porque o Google, como eu coloquei lá até meia-noite, vocês não vão conseguir fazer o upload depois da meia-noite do domingo. Então, lembrando, tem esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui, tá vendo? O que aprendi, o que tive dificuldade e sugestões. Vocês têm que preencher esse arquivo aqui, ó. Toda semana, todo domingo, vocês têm que fazer, retornar isso aqui para mim. Semana que vem eu vou colocar lá para vocês diário de bordo semana 2, né, 02, e aí vocês preenchem o arquivo 02 e me enviam até domingo. Isso domingo é domingo, durante as 14 semanas de curso, ok? Desculpe a repetição, mas a apostila está, sim. A aula 1 está lá no... Está assim, viu, Vinícius? A aula 1, tá, eu fiz o upload para vocês lerem, né? O código da turma também, eu enviei um e-mail para vocês com o código da turma. Não tem problema não precisa ficar sem linha, pode ficar sem linha. Eu coloquei linha lá só porque caso alguém queira imprimir, escrever à mão, mas não precisa de linha não, viu? A apostila de exercícios. Ah, você não tem um livro? Vixe. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tirar uma foto, então, dos exercícios e vou postar lá, Vinícius, porque se você não tem o... Aí, a Ana falou que tem o PDF. Você me manda, Ana, ou você mesmo consegue fazer o upload lá? Não sei como é que funciona isso. Se você conseguir fazer o upload lá do livro, para todos os alunos terem acesso, aí você faz lá. Beleza. Essa aula gravada você irei mandar lá na sala. Eu vou colocar no YouTube. Mais alguma dúvida, gente? O YouTube é do IF ou é sua Não, conta? é um canal particular. Coloca aí, tá como, Valdomiro? Tá como matemática superior. É isso aqui, quer ver? Ô, Valdomiro, Oi. quem tiver logado no e-mail do IF, a gravação já fica salva diretamente no Drive. Ah, ótimo. Então aí você já fica para vocês já, né? Isso, mas tem que estar logado no e-mail do IF. Deixa eu mandar aqui para vocês. De qualquer maneira, eu posto aqui também, né? Aí vocês podem assistir por lá ou por aqui. Nesse endereço aí que eu mandei. Ok? Beleza. Aí logo depois que terminar a aula aqui, eu faço o upload. E também eu mando no Classroom o link também para vocês acessarem. Para quem não tem, né? Gravado no Drive. Mais alguma coisa, gente? Valdomiro, Oi. como é que vai. Tá meio longe ainda, mas como é que vai funcionar essa prova, mais ou menos? Essa prova, você viu lá a data, né? De 3 às... A primeira avaliação vai ser dia... Primeira avaliação vai ser 29, dia não? 29, né? 29/6, aqui, ó. De 5 às 7 da tarde. O que acontece? Umas 2h50, mais ou menos, eu vou fazer o upload da prova para vocês, ok? Lá no Classroom. Aí vocês vão ter acesso à prova, vão pegar, vão responder, depois vocês vão tirar a foto do que vocês responderam, né? Ou se quiser digitar também, acho que digitar dá mais trabalho, né? Não precisa escrever novamente as questões, beleza? Vocês podem simplesmente abrir a prova, o PDF, e responder, colocar número 1 e fazer a solução da número 1, colocar seu nome, depois tira a foto e faz o upload para mim até às 5 da tarde. Por quê? Até 5 da tarde? Porque se você passar de 5 da tarde, aí você não vai conseguir enviar. Ok? Aí você fica à vontade durante essas 2 horas para poder fazer a avaliação e depois me envia. Tá certo. Ficou claro? Uhum. Ok, então.
podemos interromper aqui para vão ficar salvos para vocês até aqui, ok?